Hoje eu quero falar sobre uma coisa que a gente leva pouco a sério e se a gente precisar tirar alguma coisa da rotina, ele é o primeiro que a gente sacrifica. Muitas vezes a gente considera até como um luxo, mas ele é essencial para praticamente tudo e para variar tem um mecanismo um pouquinho diferente entre homens e mulheres. Sim, eu tô falando do sono. Mulher, vamos ser sincera, como anda o seu sono? Eu sei que você tá aí tentando comer melhor, provavelmente fazendo uma dieta para tentar emagrecer, indo na academia, tentando ser bem-sucedida, pensando em ter filho ou cuidando dos filhos que você já tem. Dando conta de tudo. Porque é isso que estão falando ultimamente que é importante, né? E eu não tô falando que não é importante. Mas não adianta você conseguir fazer tudo isso e sacrificar o seu sono. A gente acha que sono é um hábito, mas na verdade ele é fisiológico e ele regula muita coisa no nosso corpo. É durante o sono que acontecem alguns processos essenciais para memória, aprendizado, sistema imune, metabolismo, regulação emocional e hormonal. E você ainda ficou ouvindo aí na internet a galera falando: trabalha enquanto eles dormem. Mulher, é enquanto você dorme que seu corpo trabalha. Mas uma coisa que poucas mulheres sabem é que o sono feminino é um pouco diferente do sono masculino. Além de mudar muito ao decorrer da vida, ao decorrer do ciclo, na verdade. Não adianta comparar o sono que você tem com o sono que o seu marido tem. Não adianta comparar o sono que você tem hoje com o sono que você tinha uns anos atrás, ou até uns meses atrás, ou até uns dias atrás. A gente tem que entender que nós mulheres somos cíclicas. Mensalmente, a gente passa por fases muito diferentes e o mundo, infelizmente, não se adequa a isso. Então, a gente precisa fazer um leve esforço para se adequar e sofrer o mínimo possível. Esse é o terceiro vídeo desse canal e eu acho que nesse ponto vocês já entenderam que eu não tô aqui para passar uma solução mágica ou uma fórmula simples para vocês resolverem qualquer problema. O que eu quero com esses vídeos é fazer você entender o seu próprio corpo e começar a trabalhar a favor dele. Você provavelmente já ouviu falar de ciclo circadiano, né? Explicando bem brevemente, é como se o nosso corpo tivesse um relógio biológico que permite que a gente fique acordado durante o dia e durma durante a noite. E isso influencia na temperatura corporal, metabolismo, fome, pressão e produção hormonal, principalmente cortisol e melatonina. Para começar, a gente precisa falar sobre o cortisol. Muitas vezes ele é visto como vilão só porque ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele é muito importante, principalmente para nos manter acordadas e com energia durante o dia. E uma coisa que pouca gente dá valor é que não existe um sono regulado sem uma produção de cortisol adequada. Esse hormônio é produzido pelo nosso corpo, principalmente pela manhã, quando a gente começa com a exposição à luz e ao sol. E ele é essencial para você conseguir levantar, viver, trabalhar, malhar, cuidar dos seus filhos, cuidar de você mesmo se você não tem filhos. Enfim, ele é essencial para a gente viver. Além da luz, outra coisa que faz a gente produzir esse hormônio é o estresse. E como nada em excesso é bom, para você conseguir dormir, esse hormônio precisa reduzir um pouquinho. E isso é um ciclo. Quanto mais cortisol circulante nosso corpo tem, teoricamente, menos ele produz. Quanto menor a exposição à luz, quanto menor o estresse, menor também a produção do cortisol. Quando chega a noite, teoricamente, nosso cortisol começa a reduzir e a melatonina começa a ser produzida em maior quantidade. Sim, a melatonina, essa que vocês compram em cápsula, é produzida pelo nosso corpo. Principalmente quando nós não estamos tão expostas à luz, quando a gente se acalma, quando a gente desacelera, que são coisas que, teoricamente, também acontecem à noite. Pois é, deixar tudo aceso à noite enquanto você mexe no celular, assiste televisão, criança chorando, cachorro latindo, isso atrapalha a sua produção de melatonina e aumenta a sua produção de cortisol durante a noite, bagunçando completamente seu ciclo de sono-vigília. Até aqui é igual para todo mundo, homens e mulheres. Mas como esse ciclo se diferencia para as mulheres? Os hormônios femininos, principalmente o estrógeno e a progesterona, eles trabalham em conjunto com esse ciclo circadiano. Por isso tem momentos do mês que as mulheres têm um sono mais regulado, mais tranquilo, um humor melhor, mais energia. E em outros momentos, principalmente naquele período pré-menstrual, as coisas ficam um pouco diferentes. A gente tem um aumento na temperatura corporal, na irritabilidade, um pouco mais de retenção de líquido, uma sensibilidade emocional um pouco maior, o que dá uma boa desestabilizada aí nesse ciclo e no nosso sono. Então não, você não tá louca, tem períodos realmente do mês que você dorme melhor e períodos que você dorme um pouquinho pior. E isso se intensifica quando a gente fala de diferentes fases da vida. Na gestação e puerpério, por exemplo, são momentos que os nossos hormônios estão uma bagunça. E se eu fosse explicar exatamente o que acontece nesse período, ia dar outro vídeo. Então eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas basicamente, toda essa mudança hormonal, mudança corporal, desconforto, preocupação, atrapalha completamente esse ciclo de sono-vigília. Já na menopausa, por exemplo, é muito comum que a insônia seja um sintoma, o que faz total sentido, porque se esses hormônios femininos ajudam a regular o sono, quando eles vão embora na menopausa, o sono fica um pouco desregulado. E a qualidade desse sono também piora um pouco, principalmente quando a gente leva em conta outros sintomas. Fogachos, irritabilidade, aumento da frequência urinária, muitas mulheres acabam acordando à noite para fazer xixi,
o que tem tratamento com fisioterapia na saúde da mulher. Enfim, tudo isso interfere no sono. E aí tem outra coisa que pra mim é a cereja do bolo, é que o hipotálamo, que é uma região lá no nosso cérebro, ele é fundamental tanto para produzir os hormônios de ciclo vigília, então cortisol e melatonina, quanto ele é fundamental para o ciclo reprodutivo feminino, porque ele também é fundamental para produzir os hormônios femininos. Então, quando a gente está muito estressada, o hipotálamo acaba focando um pouco mais nessa produção de cortisol e acaba deixando um pouco de lado a produção dos hormônios femininos, e é por isso que quando você está num momento de muito estresse, a sua menstruação atrasa, seu desejo sexual muda e coisas do tipo. Mas esses dois eixos, eles trabalham em conjunto. Quanto melhor o sono, melhor o equilíbrio. E quanto melhor o equilíbrio, melhor tem de ser essa regulação hormonal e melhor tem de ser o sono. É um ciclo. E aí quando você dorme mal, quando você se estressa, quando você tem alguma alteração nesse ciclo, acaba desregulando tudo. Aumenta a produção de cortisol, aumenta o estresse, pode reduzir a produção de estrógeno e progesterona e piora seu sono. Ou seja, também é um ciclo. Consegue entender então por que o sono é tão importante? Ele contribui para a regulação hormonal praticamente do nosso corpo inteiro. Quando a gente dorme pouco ou com uma qualidade ruim do sono, nossa memória fica pior, nosso humor fica pior, a gente fica mais irritada, mais ansiosa, nosso corpo tem mais alterações metabólicas, aumenta o risco cardiovascular, a sensibilidade e até as dores. Está comprovado, por exemplo, que as mulheres com endometriose têm mais dor, o que aumenta o estresse, o que aumenta o ciclo de cortisol e aumenta mais ainda a dor. E aí aumenta mais ainda a produção de cortisol. E aumenta a dor, aumenta a possibilidade de ter uma depressão, uma ansiedade, enfim, sintomas emocionais no geral. E eu sei que tem muitas coisas que podem estar atrapalhando o seu sono e eu não tô falando que é uma coisa simples de resolver. Por exemplo, tem mulheres que estão no puerpério com a bagunça hormonal, com criança chorando, com o peito doendo, precisando acordar um monte de vezes à noite por conta do bebê. Tem mulheres que precisam acordar à noite para fazer xixi. Tem mulheres que sofrem com dor crônica, como fibromialgia, endometriose. E eu sei que a maioria das vezes as dores das mulheres são menosprezadas. Tem mulheres que estão passando por alguma questão importante, algum momento importante no trabalho, na vida pessoal. Tem mulheres que sofrem de depressão, de ansiedade. Tudo isso afeta. Mas, primeiro de tudo, existem vários profissionais que podem te ajudar com isso. Se você precisar, você pode buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Essa questão das dores, das mudanças no padrão urinário. A fisioterapia na saúde da mulher é muito importante e pode te ajudar. Além de buscar ajuda com profissionais de saúde que te acompanham, familiares, amigos, caso você tenha uma base de confiança. Problemas complexos não têm solução simples. E se alguém está te vendendo uma solução simples, desconfia. O que eu posso fazer por vocês é dar algumas dicas de algumas coisas que a gente pode fazer para tentar dar uma regulada nesses hormônios. Mas deixando bem claro que cada caso é um caso e se você acha que você precisa de ajuda profissional, busque um profissional qualificado. Primeiro de tudo, como eu falei lá no começo, a luz dá uma regulada nessa produção de cortisol e melatonina. Então logo pela manhã você precisa se expor à luz. Mesmo que você acorde mais tarde, mesmo que você esteja sofrendo por alguma questão emocional, abra a janela. Deixa a luz entrar e toma esse sol da manhã. Você não precisa ficar lá fritando no sol, mas deixa a luz entrar na sua casa, deixa o seu corpo entender que já é dia. Quanto mais cedo o corpo entende que é dia, mais cedo ele começa a produzir o cortisol e mais cedo ele para de produzir o cortisol. Quando começar a anoitecer, você não precisa ficar exposta à luz igual uma doida, não precisa deixar todas as luzes da casa acesas. E evita uma luz que seja muito clara, aquelas luzes brancas. Mexe menos no celular, se você for mexer, deixa a tela bem escura. Se você for assistir televisão, por exemplo, deixa todas as luzes apagadas, só a luz da TV acesa. Não tô falando para dar 6 horas da tarde você fechar tudo e dormir, não é isso. Mas vai reduzindo a exposição à luz. Tente ter horários mais regulares. Se cada dia você acorda e vai dormir em horários diferentes, o seu corpo não vai conseguir se regular. Eu sei que parece balela, mas se você criar alguns rituais para acordar e para desacelerar, isso ajuda o corpo também a entender o que ele precisa fazer. Então de manhã acorda, levanta, abre a janela, lava o rosto, toma um café, evita o celular nesse comecinho do dia. Quando começar a chegar o fim da tarde, chegou em casa no fim do dia, deixa as luzes um pouco mais apagadas, acenda uma vela, um incenso, alguma coisa que te faça desacelerar. Coloca uma música bem baixa, bem calma, se você gosta de música, lê um livro se você gosta de ler. Qualquer coisa que faça seu corpo entender que esse dia acabou. E lembre que cada dia é um dia. Se não deu certo hoje, não significa que não vai dar certo amanhã. Vai tentando até pegar esse hábito. É muito difícil a gente se responsabilizar pelo próprio conforto em um mundo que não liga se a gente está confortável, se a gente está cansada, se a gente está estressada, se a gente está com dor. Eu sei que a vida precisa continuar, as contas precisam ser pagas, a criança precisa tomar banho, o trabalho precisa ser feito. E quase tudo cai nas costas das mulheres. E aí o sono realmente parece um luxo, um privilégio que nós mulheres não podemos ter. Mas se você não priorizar o seu conforto, o seu descanso e a sua saúde, ninguém vai.
Eu fiz esse canal justamente para ajudar as mulheres a se reconectarem consigo mesmas e com seus corpos. Esse é o terceiro vídeo, então se você tá gostando, se inscreve no canal, curte esse vídeo, me segue no Instagram, onde eu falo mais sobre isso, e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, que vou tentar postar toda quinta-feira ao meio-dia. Beijo!